Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande poder, mais uma vez, estar convosco para juntos cultuarmos a Deus e aprendermos da sua santa palavra. Pois bem, esta noite eu gostaria muito de meditar com vocês em um personagem bíblico. E a história desse personagem, ela está diretamente relacionada a cada um de nós. É a história da nossa trajetória. E aquilo que é importante nós compreendermos quando dizemos que estamos em uma caminhada que nos foi proposta por Deus em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do Gênesis, capítulo 22, faremos a leitura a partir do primeiro versículo. Gênesis, capítulo 22, leremos a partir do primeiro verso. Após a leitura, peço-lhes que mantenham as Bíblias abertas para acompanharem toda a aplicação do texto que faremos. Diz assim a santa palavra de Deus: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto me não negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei,
e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aí, queridos irmãos. Pois bem, meus amados, esta é uma história por demais conhecida de todos, e ela vai muito além de uma história bonita. Essa história, ela traz um sentido muito profundo e um ensino glorioso, e este sentido, esse ensino está ligado diretamente a mim e a você. Essa é a abordagem que eu quero fazer neste texto. E para compreender isso, eu preciso que você volte comigo um pouco na história, no momento em que Deus chamou Abraão. Diz a palavra de Deus que Abraão morava em Ur dos Caldeus, e Ur era uma cidade da antiga Mesopotâmia, e ela localizada onde hoje é o Iraque. E diz a Bíblia, então, que diz a história que Ur era um centro cultural e também religioso daquela época. Conta os historiadores que aquela região praticava uma crença politeísta, eles tinham vários deuses. E a Bíblia não diz que Abraão era idólatra, que tinha vários deuses. Contudo, a tradição judaica e todo o estudo acerca desse momento aponta para Abraão e sua família como idólatras, como adoradores de outros deuses. O fato é, meus amados, que em Gênesis 12, Deus então chama a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus então começa a fazer promessas a Abraão. O Senhor disse: eu vou fazer de você uma grande nação. O teu nome será conhecido. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção nisso. Deus chama um homem com 75 anos de idade, cuja mulher tinha 65 anos de idade e ela era estéril. E Deus promete a este homem que faria dele uma grande nação, que os descendentes dele seriam como a areia da praia, como as estrelas do céu. O fato é, meus amados, é que Deus tinha um propósito específico para cumprir na vida de Abraão. E esse propósito a ser cumprido na vida de Abraão é um propósito que também, guardadas as devidas proporções, é cumprido na vida de cada um de nós. Porque quando Deus nos tirou de onde estávamos, a nossa condição não era diferente. Abraão tinha outros deuses, servia a vários deuses. Deus o tirou dali. Deus propôs a ele uma caminhada, uma jornada. Deus lhe fez promessas extraordinárias. E eu pergunto, essa não é, em resumo, a sua história também? De onde Deus te tirou? Para uma caminhada com Ele, onde muitas promessas te foram feitas? O que eu quero levar você a compreender é que, passados 25 anos que Deus havia tirado Abraão da sua terra, então, Deus faz cumprir a promessa e nasce um filho. Diz a palavra de Deus que quando aquele menino nasceu, a esposa de Abraão, Sara, ela disse: Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo para sorrir. E então Abraão coloca o nome do menino de Isaque, que quer dizer exatamente riso. Isaque já era um rapaz
E diz a Bíblia que quando Deus fala com Abraão, exatamente nesse texto, em Gênesis 22. Ao contrário do que muitos imaginam, Isaac não era um menininho. Não era, não. Isaac já era um rapaz. Não podemos precisar a sua idade, mas não era mais criança nem adolescente. O fato é que em Gênesis capítulo 22, verso 1, Deus chama Abraão e diz: Abraão, e aqui eu quero que você guarde essa expressão. Abraão responde a Deus dizendo: eis-me aqui. Guarde essa expressão. Diz a palavra então que Deus fala com Abraão o seguinte: você vai me oferecer o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Você vai me oferecer na região de Moriá. Em holocausto você vai oferecer o teu único filho a mim. Você vai me oferecer. Meus amados irmãos, o holocausto de Isaac significava dizer que Deus não queria apenas que Isaac fosse imolado, fosse sacrificado. Deus queria que Abraão, após sacrificar o menino, sacrificar o rapaz, Deus queria que Abraão consumisse Isaac com fogo. E é por esta razão que no texto sagrado você vai ver Isaac e Abraão caminhando, e enquanto Abraão carregava o cutelo em suas mãos e o fogo, diz a Bíblia que para subir o monte, Abraão colocou sobre os ombros de seu filho Isaque a lenha para o holocausto. Deus não queria apenas que Abraão sacrificasse Isaque. Deus estava dizendo a Abraão: você vai queimar o seu filho. Você vai oferecer o teu riso em holocausto. Você vai oferecer o teu riso em um altar, até que o teu riso se transforme em cinza. Eu quero dizer a você que não poucas vezes Deus pede o seu riso. A trajetória que Deus nos propôs a caminhar com Ele é uma trajetória em que há determinados momentos na vida de todos os crentes que Deus vai dizer a você: eu quero o teu sorriso. Pega o teu sorriso e oferece o teu sorriso em holocausto, isto é, queima, faz com que o teu sorriso se transforme em cinzas. É isso que eu quero, Abraão. É isso que eu quero. Eu pergunto a vocês, não é estranho? No mínimo estranho esse pedido. No mínimo estranho. O fato é que esse texto sagrado nos traz ensinos tão preciosos e nós precisamos de olhar para esse texto e fazer a aplicação correta a cada um de nós. Para você que já iniciou uma caminhada de onde Deus te tirou, para uma caminhada em que Ele te fez inúmeras promessas, e no meio dessa jornada Deus diz a você: eu quero o teu sorriso. Eu quero que você coloque o teu sorriso no altar, ponha fogo no teu sorriso e transforme o teu sorriso em cinzas. Mas não vai restar nada? Nada. Absolutamente nada. Essa história, eu disse que ela tem um sentido profundo, glorioso, e ela está diretamente relacionada a nós, porque não poucas vezes Deus pede o sorriso dos crentes. E nem sempre os crentes estão preparados para entregar o seu sorriso a Deus. Na verdade, nós queremos o nosso sorriso perto de nós, vivo. Nós queremos que Deus sempre preserve o nosso sorriso. Mas há momentos na sua vida que Deus vai dizer: eu quero o teu riso. Eu quero.
transforme o seu riso em cinzas. Deus pediu a Abraão: coloca o teu riso no altar. E aqui eu quero fazer uma aplicação para vocês. Aonde você tem colocado o seu riso? O seu riso está em qual altar? Às vezes nós tomamos o nosso riso e o colocamos em diversos altares, que nós mesmos erguemos a nosso bel prazer, para satisfazer simplesmente a nossa carne, aos nossos interesses. Nos esquecemos que o riso que Deus nos deu foi obra milagrosa de Deus. Abraão não poderia ter filhos. Sara era estéril. Então, Isaque é um milagre de Deus. Comece a olhar para tudo que você tem e traz alegria, traz sorriso nos teus lábios. Olhe para isso como um milagre de Deus. Deus opera milagres na vida do crente. Deus opera milagres fazendo com que alcancemos um sorriso que nunca imaginávamos tê-lo. Mas em determinado momento, Deus diz: agora, este sorriso que eu te dei, coloca no meu altar. Faz um altar e coloca esse sorriso. E a pergunta que eu vos faço é: onde você tem colocado o seu riso? Em qual altar? No altar que Deus determinou? Ou nos altares que você ergue? E acaba que muitos crentes pegam o sorriso que Deus deu e transformam este sorriso em uma idolatria, porque colocam o seu riso nos seus próprios altares. Não entenderam que quem te deu o riso foi Deus, e o riso que Deus nos deu é para colocar no altar de Deus, e não nos nossos altares. O riso que Deus nos deu não é para nos vangloriarmos. O riso que Deus nos deu não é para acharmos que esse riso é meu e ninguém tira, Deus me deu, e eu vou usá-lo a meu bel prazer, eu faço dele o que eu quero. Onde está o seu sorriso? O que alegra você a ponto de você abrir um sorriso e você dizer: isso aqui é o meu riso? E você ergue os seus altares idolatrando o seu riso, porque você nunca entendeu que o seu riso foi dado por Deus e é para a glória de Deus. É por isso que Deus pede o teu riso. Ele não quer. Nós estamos acostumados, sabe o que, gente? A colocar no altar de Deus o nosso choro. Ah, isso todo mundo quer. Deus, eu vou colocar no teu altar o meu choro e, de preferência, eu quero consumir, queimar esse choro, não sobra nada do choro, só cinzas. E Deus disse: eu não quero o teu choro, eu quero o teu sorriso. Deus não quer a tua sobra. Deus não quer apenas um crente que está diante dele, lamentando e chorando e pedindo. Não, Deus quer o teu sorriso. Deus quer o teu sorriso. Deus quer o melhor de você. Deus quer o melhor que Ele te deu. Você precisa entender que o teu sorriso é obra milagrosa de Deus. E Ele vai pedir: coloque no meu altar e não no teu. Não exalte o teu sorriso, mas coloque no altar de Deus. Deus pediu o sorriso a Abraão e disse: eu quero o teu sorriso em holocausto. Ah, amados irmãos, eu não sei o que você está colocando no altar de Deus, se o teu sorriso ou simplesmente a tua tristeza. Será que você é capaz de pegar o teu riso e não apenas tributar a Deus o riso, mas dizer: o meu riso é para a tua glória, os meus bens são para a tua glória, a minha saúde é para a tua glória, aquilo que o Senhor fez na minha vida é para a tua glória, e eu coloco no teu altar, porque é teu, foi o Senhor que me deu. A grande maioria dos crentes prefere colocar só a lágrima, só a tristeza, só o choro, só o lamento. Bando de pedintes, bando de interesseiros, que não querem um relacionamento íntimo com Deus, dizendo: o meu sorriso é teu,
A saúde que tu me deste é tua. A porta que o Senhor abriu é tua. O milagre que tu operaste em mim é teu. Faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Amados irmãos, verso 5 diz assim: chegando no local, Abraão disse aos seus servos. Olha o que Abraão disse. Chegaram no local, no pé do monte Moriá, e Abraão disse assim aos seus servos: fiquem aqui, eu e o rapaz vamos subir o monte, vamos lá. Havendo adorado, tornaremos. Espera aí, o que Abraão estava dizendo? Eu vou adorar a Deus com o meu sorriso. O grande problema é que muitos crentes pegam o sorriso, o milagre que Deus deu, a porta que Deus abriu, a oportunidade que Deus os fez crescer, e eles colocam no altar deles. Não tem tempo para Deus. Meu domingo à noite eu não posso. Se eu venho domingo à noite, eu não posso ir domingo de manhã. Porque eu preciso sair, eu preciso divertir, eu preciso... Olha, todo mundo tem o direito de usar aquilo que é o teu sorriso. Mas muito cuidado quando você confunde você usar do que Deus deu e tirar com isso que Deus te deu o lugar de Deus. Quando Deus não é mais prioridade na nossa vida, nós usamos o que Ele nos deu da nossa maneira, do nosso jeito, colocando no nosso altar. E nós fazemos o que Ele nos deu, que era uma bênção, nós fazemos dessa bênção uma idolatria. Crentes que não têm tempo para colocar o seu sorriso no altar de Deus. Diz a Bíblia que Abraão disse assim: havendo adorado, isto é, de que maneira Abraão queria adorar a Deus? Com o sorriso dele. De que maneira você adora a Deus? Com o teu sorriso. Com o milagre que Deus fez na sua vida, dizendo: é teu, Senhor, e eu vou usar para a tua glória. Para a tua glória. Deus te deu uma voz bonita, Rebeca? O teu sorriso. Você vai colocar no altar dele, né, Vivi? É teu. É teu. A porta que Deus abriu para você, irmão, está bem financeiramente? Diga para Ele, é teu. Faz o que o Senhor quiser. A saúde é tua. Se o Senhor quiser consumir a minha saúde e torná-la em cinza, eu jamais vou deixar de glorificar o teu nome, porque este é o meu sorriso, e eu quero colocar no teu altar, e não no meu. O sorriso de Deus não é para servir aos nossos interesses, o sorriso de Deus é para glorificarmos. Abraão disse: e havendo adorado, tornaremos. De que maneira nós adoramos a Deus? Com o nosso sorriso. Com o nosso sorriso é a maneira como devemos adorar a Deus. E não guardar o nosso sorriso para outros interesses. Você está achando que Deus aceita outra coisa além do seu sorriso? Não, não aceita. Quero te antecipar. Abraão disse: eu vou adorar a Deus com o que eu amo. A grande maioria dos crentes querem adorar a Deus com aquilo que sobra, com o tempo que sobra, com a saúde que sobra, com os bens que sobram. Tudo que Deus nos deu é dele. E tudo que você chama de seu, você vai descobrir quando estiver deitado num caixão que nunca foi seu, porque você não vai levar nada. Deus, na verdade, te deu com o objetivo que você colocasse no altar dele e dissesse: eu te adoro, e eu me utilizo de tudo que é o meu sorriso para a tua glória, só para adorar o teu nome. Se eu vou à médica é para adorar o teu nome.
Se a saúde foi embora, é para adorar o teu nome. Se eu tenho saúde, também é para adorar o teu nome. Se uma porta de emprego me foi aberta, é para adorar o teu nome. Mas se eu fiquei desempregado, também é para adorar o teu nome. Você precisa entender que o riso que Deus te deu é para adorá-lo. Não é para outro motivo, irmão. Você não pode colocar em outro altar. Diz a Bíblia então, voltemos à história. Abraão agora deixa os moços embaixo, começa a subir o monte. E o rapaz do lado dele, Abraão levando o cutelo e o fogo, o rapaz Isaque levando a lenha. E então, preste atenção, Isaque vira-se para o seu pai e diz, meu pai. E mais uma vez Abraão diz, eis-me aqui. Guarda essa expressão, eis-me aqui. Quando chegaram ao local, diz a Bíblia que no local determinado, Abraão edificou um altar, dispôs a lenha sobre o altar, amarrou Isaque e o deitou. Preste atenção nessa expressão, Abraão amarrou Isaque e o deitou no altar. Por que Abraão amarrou Isaque? Era natural? Para ter a certeza que o menino não iria fugir, ou que ele pudesse estar simplesmente ferido pelo cutelo, e de repente ele conseguisse se mexer e sair daquele altar. Então Abraão amarra o garoto, amarra o rapaz, para dizer, o meu sorriso é todo teu, e eu vou lutar com todas as minhas forças, eu vou amarrar o meu sorriso no teu altar, para que o meu sorriso seja como aroma suave e suba às tuas narinas, só Deus. Há um texto na Bíblia que Jesus disse assim, após contar a parábola do semeador, Jesus usou a seguinte frase, aquele que tem, lhe será dado em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Sabe por que muita gente perde o que acha ter? Porque nunca utilizou da maneira como deveria ter utilizado, colocado no altar de Deus e dizer, o meu riso está no teu altar. Diz a Bíblia então que, tendo Abraão amarrado o menino, amarrado o rapaz, diz a Bíblia quando ele levanta o cutelo para imolar o seu filho Isaque, então, pela terceira vez, e a expressão é, o anjo do Senhor bradou desde os céus, dizendo, Abraão, Abraão. E mais uma vez o que Abraão disse? Eis-me aqui. O anjo do Senhor disse assim, tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora eu sei que temes a Deus. Eu abordei que toda adoração é com o nosso sorriso. Mas a outra abordagem que eu quero falar-lhes é que o temor a Deus também é quando oferecemos o nosso sorriso. Deus disse a ele, então tu não me negaste o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. E agora eu sei que tu temes a Deus. Quando é que um crente é cheio do temor de Deus? Quando ele entrega a Deus o que ele ama, não o que está sobrando. Não é a sobra do seu tempo, não é a sobra do que você tem. Deus não quer a sua sobra. Deus quer o que você ama. Não menos do que isso. Deus não aceita menos do que o nosso Isaque no altar. Deus não aceita menos do que o que nós amamos no altar. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único. E tendo erguido a Abraão seus olhos, viu detrás de si um carneiro que estava preso pelos chifres em arbustos. Diz a Bíblia, o texto sagrado, a frase é a seguinte, tomou Abraão o carneiro
e ofereceu em lugar de seu filho. Vocês já aprenderam? Certamente que já. O que significa morte vicária? Todo mundo sabe? Morte vicária. O que significa vicária? Substitutiva. Perceba que a frase que está escrita é: e tomou Abraão o carneiro e ofereceu em lugar de seu filho, isto é, substituindo o seu filho. Quem deveria estar naquele altar era Isaque, era o riso. E Deus então, o anjo do Senhor, bradou desde os céus e disse: não faças tal, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o que você ama. Negar o que você não ama é fácil, sabe? Não negar o que você ama, não negar, ó Deus, está aqui, ó, isso aqui eu não amo tanto, né? O senhor pode levar. Isso aqui também, mais ou menos, pode levar. Agora o que o senhor ama, não leva não. Mas Deus quer o que você ama. E reitero, Ele não aceita menos do que o que você ama. O fato é que aquele carneiro tomou o lugar de Isaque. Significava dizer que quando você coloca o teu riso no altar de Deus, o teu riso volta para você. Porque aquele que tem lhe será dado em abundância, mas aquele que pega o seu riso e coloca no seu próprio altar, até o que ele acha que tem, vai lhe ser tirado. Porque ele não aprendeu que o riso é para ser colocado no altar de Deus. Aqui está a chave de todo esse texto sagrado. Verso 13. Tomou Abraão o carneiro que estava detrás dele. Onde estava o carneiro, amados irmãos? Detrás de Abraão. Apocalipse 13:8 diz que o cordeiro foi morto quando? Desde a fundação do mundo, estava atrás de Abraão. O plano para Deus preservar o nosso sorriso estava antes de Deus criar todas as coisas. Antes de Deus criar o mundo, Deus tinha um plano. A única maneira de eu preservar o sorriso na vida dos crentes é entregando o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O que eu quero dizer a você? Evangelho de João, capítulo 8, verso 56, diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Não existe alegria maior do que para os crentes do que ver o dia do Senhor. Para ver o dia do Senhor, Abraão olhou para trás. Para nós vermos, olhou para frente. Para nós vermos o dia do Senhor, nós olhamos para trás. O cordeiro que foi morto há 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré, Ele tomou o lugar que era seu e que era meu. Deus só pode preservar o seu riso, porque o riso de Deus foi colocado no altar. Deus preservou o que Abraão mais tinha de valor. Deus preservou o bem mais precioso de Abraão. Deus preservou aquele que era a razão da sua alegria, e de Sara também. Mas Deus não pôde preservar o que ele tinha de mais valioso. Quando Jesus desceu as águas, uma voz se ouviu do céu, quando João Batista o batizou, dizendo: este é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Ele é o meu filho amado. E Deus entregou o cordeiro, o filho amado, para tomar o lugar do seu sorriso e do meu sorriso. Por isso nós podemos entregar o nosso sorriso no altar de Deus, com a certeza de que aquele que não negou seu filho, antes o entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, quanto maiores coisas não nos fará o Senhor. Se Ele te entregou o filho para preservar o teu sorriso, você imagina o que Ele não faz? Bendito seja Deus, adorado seja Deus. Agora eu quero que você perceba comigo que a primeira vez que Deus disse Abraão, verso 1, e Abraão respondeu: eis-me aqui, a expressão é: disse Deus, Abraão. Agora, no
verso 11, a expressão não é Deus, a expressão é o anjo do Senhor. O pai disse: me dá o teu sorriso. E o filho, quando Abraão foi sacrificar o sorriso, o anjo de Deus, o filho de Deus, bradou dizendo: não faças tal coisa. O único que poderia interromper a morte do sorriso é ele que bradou desde os céus. Quando ele se colocou à disposição do pai e disse: meu pai, ao invés de só tirar o sorriso deles, deixa que eu vou tomar o lugar do sorriso deles. Só Jesus podia interromper o cutelo de Abraão. Só Jesus poderia bradar dos céus. Por isso a expressão é o anjo do Senhor. Para você comprovar isso, olha o que está escrito no verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o... Então o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor. Quem é este anjo do Senhor? Que é o próprio Senhor. Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, o único que tinha poder e autoridade para dizer: o teu sorriso não vai morrer, porque eu tomarei o teu lugar. Aleluia! A chave de tudo está nesse verso 13. A chave de tudo, do nosso sorriso ser preservado. Deus, o Filho de Deus, bradou do céu, dizendo: não é necessário que o teu sorriso morra. O nome daquele local, onde Abraão foi levar Isaque, é Moriá. E a palavra Moriá é formada por duas raízes. A primeira é Moré, que significa aquele que ensina, ou professor. E Iá, que é a abreviação de Jeová. Então Deus diz assim: leva o teu sorriso no monte, onde eu serei o teu professor e eu vou te ensinar. O que Deus nos ensina no monte Moriá? Se você colocar o teu sorriso no altar dele, o teu sorriso sempre vai ser preservado, porque neste altar quem morreu foi aquele que em morte substitutiva tomou o seu lugar e o meu lugar, e em uma cruz maldita derramou sangue inocente por amor a você, para preservar você, para abençoar você, para que o milagre de Deus permanecesse vivo na sua vida. Então, se Deus pediu o seu sorriso, entregue, porque não há lugar mais seguro para um sorriso do que o altar de Deus. É lá que o nosso sorriso estará para sempre, todo sempre seguro. Eu disse que por 3 vezes Abraão responde: eis-me aqui. Primeira vez, está ali no verso 1, Abraão responde a Deus: eis-me aqui. Segunda vez, no verso 7, Abraão responde a Isaque: eis-me aqui. Terceira vez, Abraão responde no verso 11 ao anjo do Senhor. Ali, a figura do Senhor Jesus Cristo. Perceba que, onde estava o sorriso de Abraão? No meio de 2, eis-me aqui a Deus. Eu não sei onde você está colocando o teu sorriso. Qual é a prioridade do teu sorriso? Mas cerque o teu sorriso diante de Deus, dizendo: eis-me aqui. E vai para o outro lado do teu sorriso e diga: eis-me aqui. De um lado do sorriso você diz: eis-me aqui, Deus. Do outro lado do sorriso você continua dizendo: eis-me aqui, Deus. Porque se você disser eis-me aqui para Deus, o teu sorriso, você poderá dizer: eis-me aqui, porque ele vai ser preservado para a glória do Senhor. Porque você soube colocar o seu sorriso entre 2, eis-me aqui, a Deus primeiro, não ao teu sorriso primeiro. O que eu quero encerrar, meus amados irmãos, é que cada um de nós possa compreender que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele.
Deus é mais glorificado em você, tanto quanto você se satisfaz plenamente nele. Lembra-se o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses? Paulo estava preso. Paulo estava numa prisão do Império Romano. E Paulo chega a dizer à igreja de Filipe, escrevendo a esses irmãos queridos, ele diz: todas as coisas que me sucederam contribuíram para o maior progresso do Evangelho. Você não vai ver um Paulo insatisfeito, você não vai ver um Paulo murmurando, reclamando, você vai ver um Paulo pegando o sorriso dele e dizendo: está no teu altar. Tudo que me aconteceu contribuiu para o maior progresso do Evangelho. Paulo estava dizendo: se eu estou solto, contribui para o progresso do Evangelho. Se eu estou preso, também contribui para o progresso do Evangelho. Significa que onde está o teu sorriso é a maneira que você vai efetivamente e plenamente entender que é assim que você deve glorificar a Deus. O que eu quero encerrar dizendo é que esta carta, a carta aos Filipenses, a ênfase dela é alegria. Ela é conhecida como a carta da alegria. Por isso que logo no capítulo 3, verso 1, Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Pensa bem, o homem está preso e agora ele vai estimular a igreja dizendo: alegrai-vos no Senhor. Capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo assim: coloca o teu sorriso no altar dele. É isso que ele está dizendo. Essa alegria proposta por Paulo parece até um desvaneio no mundo em que vivemos, amados irmãos. Imagina um homem naquela condição dizer: alegrai-vos, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele chega a dizer, capítulo 2, verso 14, ele diz assim: façam tudo sem queixas, nem discussões. O que mais você vê crente reclamando? Tirou a minha alegria, eu não sei o que eu faço agora. Você nunca colocou a alegria que Deus te deu no lugar certo dela, que é no altar de Deus. Por isso que ela foi embora. Qual é o oposto de resmungar? Paulo diz para os crentes: não murmurem, não reclamem. Em um cenário mais adverso, não murmura, não reclama. Qual é o oposto disso, amados? O que é o oposto de não resmungar, não murmurar, não reclamar? É o quê? Sorriso. Sorriso, alegria, paz, contentamento em Deus. Nós devemos compreender que a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria não depende do momento em que nós vivemos. Quando entendemos isso, nós tomamos o nosso sorriso e colocamos no altar de Deus. O que eu quero dizer a vocês, caminhando para o final, presta atenção nisso. Isso que eu falei, tudo que eu falei, só é possível, preste atenção, se você compreender que a supremacia soberana de Cristo, nada mais é do que a supremacia da doçura de Cristo. Eu vou repetir para você compreender. A supremacia soberana de Cristo nada mais é do que a supremacia da doçura de Cristo. Ele é soberano sobre a nossa perseverança. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, haverá de completá-la até o dia de Cristo. Sabe o que isso significa? Que Ele é soberano até sobre a nossa perseverança. Quem vai completar a obra que Ele começou em você, quando te tirou da idolatria, quando te fez promessas, quando operou milagres na sua vida, quem vai completar toda essa obra é aquele que iniciou essa obra. É Deus dizendo a você: não temas. Eu estou no teu início, eu estou no meio com você e eu vou concluir o que eu comecei a fazer na sua vida. Portanto, alegre-se em Deus, esteja jubilando em Deus, esteja compreendendo que não há nada mais precioso do que dizer que a minha alegria
está no altar de Deus. Ele faz dela o que Ele quiser. E eu encerro com um versículo. Filipenses 4, 19 e 20, que diz assim, presta atenção nesse versículo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que a cada dia apresentemos a Deus o nosso Isaac. Não em nossos altares, mas no altar que Deus disse. Pode ser que você esteja hoje vivendo dias difíceis. Pode ser que você tenha entrado neste culto. Pode ser que você esteja nos assistindo pelas redes sociais. E você possa estar dizendo, o meu sorriso tornou-se em cinzas. E eu quero dizer a você, com toda certeza, se o teu sorriso for transformado em cinzas, mas se o teu sorriso estiver no altar de Deus, você ainda o terá de volta. Porque Deus não te deu sorriso para tomar depois. Saiba que aguarda cada um de nós o dia glorioso, em que haveremos de nos encontrar com Ele na eternidade. E lá, quando lá estivermos, só vai ter Isaac. Porque as nossas lágrimas Ele vai enxugar, todas elas. Lá só tem um lugar, só entra Isaac. Significa dizer que na trajetória que nós temos aqui na terra, nós levaremos o sorriso até o dia de nos encontrarmos com Ele. E em brados de aleluia e de glória, nós cruzaremos os portões celestiais, ao som da última trombeta. O corruptível transforma-se em incorruptível, o mortal se transforma em imortal, e a maior de todas as celebrações, o maior de todos os corais, o maior de todos os eventos, o evento mais proclamado, mais bendito, o evento mais apoteótico nos aguarda. Uma festa que não terá fim. Que você compreenda isso, porque no Monte Moriá, Moré, professor, o que ensina, Yah é Deus, é no Monte Moriá que você compreende o que significa colocar o teu sorriso no altar de Deus. Que Deus te abençoe.